Salve, salve, amigos da ciência em todo o mundo. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim ao vivo, hoje dia 3 de abril de 2024, são 9h13 da noite, horário de Brasília. Tô vendo aqui vocês preocupados, o que aconteceu e tal, é que a gente atrasa, cara, é assim mesmo a vida. Só não vamos atrasar na segunda-feira, porque aí é eclipse total do Sol, e nós vamos falar sobre isso aqui nesse programa. Eclipse que é uma coisa sensacional, eu falo, tem que ver ao vivo o eclipse e vocês vão entender por quê, não hoje. Hoje eu vou contar aqui várias histórias de eclipse, histórias importantes, mitos, tem muito mito em cima de eclipse, lendas em cima de eclipse, tem muita coisa, tem muita ciência que é feita no eclipse total do Sol, que nós vamos acompanhar ao vivo semana que vem. Mas antes da gente começar a falar dos eclipses, recadinhos da paróquia para todos vocês. Vamos começar com o quê? Chevrolet, Cris? Quer começar com o emblema? Emblema? Temos emblema hoje? Temos emblema. Opa, então solta aí na tela o emblema. Tá na tela. Ah, olha lá, ó. Top emblema. Legal, lindo pra caramba, é isso mesmo, é isso. Olha, ele colocou ali, ó, ele colocou uma das coisas mais legais que acontece durante o eclipse total do Sol, que é o anel de diamante, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui, porque o eclipse total do Sol ele tem vários momentos cruciais ali, um deles é chamado de anel do diamante, que é aquilo ali, ó, que o grande Gigalvão colocou ali para mostrar. E vai ser isso mesmo. É muito emocionante, pessoal. É muito. Vocês não têm ideia, porque é uma coisa que mexe com as pessoas. E cada pessoa reage de um jeito. Então é muito emocionante mesmo. Valeu, Gigalvão. Tá aí o emblema. Já resgate lá na nv99.com.br/ciência sem fim. Tava me falando aqui que tem um emblema do Ciência que tá valendo quanto? Dá 3 mil. 3.000 Sparks. É o do programa especial que a gente fez do Pico das Cabras. Ó, esse aí do eclipse, ó, vale, hein? Porque é super raro de acontecer um evento desse. Então resgate agora o seu emblema, beleza? E, então vamos lá, Chevrolet primeiro? Isso. Então, pessoal, é o seguinte, a Chevrolet tá com uma mega promoção aqui junto com o Ciência Sem Fim, tá? Então vocês vão, o nome da promoção é CCC, Concorra a um Carro Chevrolet. O carro é o Chevrolet Tracker. E como que você vai fazer? Preste bem atenção. Você vai entrar aí, ó, o link vai estar aí na descrição, o QR Code está ali na tela para vocês. Você entra lá e se cadastra. Já ganhou um número para concorrer. Se preencher o cadastro completinho, ganhou outro número para concorrer. Se por acaso você já tem um Chevrolet, você já tem outro número. Então nessa brincadeira toda aí você leva 3 números. 2 se você completar o cadastro completo, se tiver um Chevrolet, mais um número, são 3 números. Além disso, lá nas redes sociais da Chevrolet, você entra aí, você vai procurar aí, você vai achar tudo bonitinho. Você vai concorrer a prêmios diários de R$200. E lá vai ter também dicas e tudo mais, e maneiras que você pode chegar até R$1.000 de prêmios. Então, concorra agora, vai lá, se cadastre, use aí, o link está aí na descrição, o QR Code está ali, que eu quis colocar na tela para vocês. Então vá lá agora e concorra a um carro Chevrolet, que vai ser muito interessante, hein? Carro Chevrolet é muito bom. Eu tive carro Chevrolet durante boa parte da minha vida. Monza eu tinha. Carrão, diga-se de passagem, que nunca devia ter deixado de ser produzido. É, isso mesmo. Então entre aí agora, tá? E concorra a um carro Chevrolet junto aqui com o Ciência Sem Fim. Combinado? Show? É isso. Próximo recado, a Alura. A Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, sempre com a gente aí. Um abraço pessoal da Alura. Você entra aí, o link está aí na descrição também. Vai lá para aprender a programar, aprender sobre IA, eles têm vários cursos hoje, não é só de programação. É a maior escola de tecnologia do Brasil. Tem curso na área de gestão, tem curso de IA, tem curso de Python, que é muito bom para você aprender. Entre aí, ganhe 15% de desconto na matrícula e na Alura é aquele esquema. Qual o esquema? Se matriculou, você tem acesso a todos os cursos da Alura. Então, entre lá agora e se matricule, beleza? E vai aprender. Lembra aqui, ó, o Domingos aqui ganhou um curso da Alura. Aprende a programar, cara. Programar é uma das melhores coisas que você vai aprender na sua vida. Não tem jeito, tá bom?
Então vai lá agora. Coloca aí o teatro, Cris. Entra lá no teatro, no Simpla, e vamos ver como que tá a nossa venda de ingressos. Porque é o seguinte, pessoal, olha aí, ó. Olha aí como que tá, hein? Tá vendendo, hein? Falta pouco. Falta só as laterais ali atrás agora. Dia 14 de abril, 16 horas, Teatro Gazeta. Será que estamos sozinhos? E aí, nós temos uma novidade. Varginho vai estar lá com a gente, tá? Vai ser sorteado. Sorteado não, né? Para quem fizer pergunta legal, vai ganhar um Varginho. Vai ter camiseta lá também. E vai ter um negócio muito legal que o Flávio da FJR fez pra gente, que é isso aqui. Olha que maneiríssimo, ó. Capinha de celular. Tá vendo essa capinha aqui, ó? Essa aqui é uma capinha de celular especial para o dia do teatro. Por isso que ela tem essa coisinha aqui, ó. Será que estamos sozinhos, ó? Tá vendo só que bonitinho? É o seguinte, gostou dessa capinha e está lá no teatro, isso aqui só vai ser vendido no teatro, tá? Então compre o ingresso agora, se você não comprou. E se você comprou, você vai poder adquirir a sua capinha lá. Qual modelo, Sérgio? Aí é um problema, né? Porque o modelo de celular tem 1 milhão de modelos. Mas aí o que você vai fazer? Lá no dia do teatro, se não tiver o modelo que você tem, você vai poder comprar e em 2 dias a capinha estará na sua casa. Então, fjr.case é o Instagram do Flávio. E aí, essa aqui é só no teatro, tá? Só que tem essas duas aqui, ó. Que é complicado isso aí, cara. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu ver como que eu seguro. Aqui, ó. Mostra aí, ó, Cris. Tem essas duas aqui, ó. fjr.case. Pré-venda exclusivíssima, especialíssima. Então você entre aí no Instagram do Flávio. Flavião aqui, o cara que me deu aqui o meu iPhone e tudo mais, computador aqui também. Então, ó, fjr.case, entre lá agora, e aí você chama ele no direct e fala, ó, me interessei pela capinha do Serjão, do É Complicado Isso Aí, cara. Aí ele vai te perguntar o modelo do celular e tudo, e você vai poder ter aqui, ó, capinha linda, ó. Olha que capinha linda aqui, ó, tá? Então, beleza? Então vai lá e compra o ingresso e venha na peça com a gente. Peça? Não sei se é peça, não. Mas pode chamar de peça, né? Vai ser num teatro. Então, é isso aí. Vai entregar na Lua? Na Lua ainda não vai entregar, não, tá? Na Lua ainda não. Tá bom? Então, vai lá. Capinhas de celular aí, fjr.case. E o que falta? Insider, né? Insider, pessoal. Insider é o seguinte. Olha só que interessante. Coloca aí, Cris. Vamos ver um negócio. A Insider, pessoal, passou por um rebranding. Olha aí que coisa linda, ó. Olha o site da Insider. Isso aí é o novo logo dela, né? Uma nova cor e tudo, ó. Um meio verde água aí. Uma coisa meio, né? Muito bonito, ó. Eles mostrando como que foi feito. Porque o logo tem toda uma ciência, tá? Para fazer um logotipo, tá? Eles fizeram lá que bonitinho, ó. Tudo cortadinho e tal. Olha aí, ó. Tá flutuando aí, ó. Parece até flutuando no universo, ó. Olha aí. Muito bonito, hein? Então, a Insider está mudando. E hoje aqui nós temos um ritual para fazer. Que é o ritual da plaquinha. Vocês estão vendo essa plaquinha aqui que acompanha a gente há muito tempo? Então ela vai nos deixar hoje. Essa plaquinha da Insider. E ela vai dar lugar à nova plaquinha. Está aqui, ó. A nova plaquinha da Insider Store aqui, ó. No seu novo rebranding. Então vá lá, visite a Insider. Já sabe, né? Tô aqui com a minha Tech T-shirt, Performance T-shirt, cuecas, bonés e tudo mais. Então vá lá agora, Insider Store, e seja muito feliz. É isso? De recados? Beleza. Aliás, tem um recado mais importante de todos, que é o seguinte, cara. Você entrou na live. A primeira coisa que você faz é dar like, cara. Porque é o seguinte. Se você der o seu like, o YouTube vai saber que você está curtindo, que isso aqui é legal. E nós estamos aqui, ó, com... Deixa eu ver aqui, ó. Tá faltando muito like, ó. 1.450 pessoas e 600 likes. Então, senta o dedo no like. Senta-lhe o dedo no like agora pra gente começar. Beleza? Hã? Ah, sim! E nós estamos aqui com quase nós estamos batendo com 945 mil inscritos. Nós estamos chegando a 1 milhão de inscritos. Então é o seguinte, segundo recado importante,
dá o like e confirma que você está inscrito no canal. Se você não estiver, se inscreva agora e estamos aí para bater 1 milhão de inscritos no Ciência Sem Fim. Aí, ó, já deram like? Ó como que o número aqui, ó, cresce. Porque o YouTube, ele começa a recomendar mais a live. Então deixa o seu like, por favor, aí. Senta ali o dedo. Beleza? Vai ter Sacane Teatro em outras cidades? Só se esse aqui lotar, que senão eu vou ser demitido, cara. Sumariamente. Então lote o teatro. Senão não vai ter nem aqui e nem em outro lugar. Mas o plano é ter em outros lugares. Eu quero ganhar um Varginho. Então vá no teatro, faça uma boa pergunta. Quem sabe você é escolhido para ganhar um Varginho, tá? O Varginho tá ali, ó, bonitinho. Hoje vai ficar ali porque nós não vamos falar dele muito não, tá? Então é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante para todos nós. Show? Muito bem, então vamos começar aqui. Dia 8 de abril de 2024, próxima segunda-feira, 2 da tarde, hora de Brasília, vai começar um dos fenômenos mais interessantes, intrigantes, espetaculares que o ser humano pode acompanhar aqui da Terra, que é um eclipse total do Sol. Eclipse total do Sol. Como primeira grande coisa, né? Eclipse do Sol só acontece na Lua Nova. Então, você quer saber quando que é a próxima Lua Nova? Segunda-feira, dia 8 de abril. Eclipses da Lua só acontecem na Lua cheia. Eclipse da Lua, todo o hemisfério noturno da Terra vê o eclipse da Lua. E o eclipse total do Sol? Aí é que entra a grande tchan. E por que que um eclipse total do Sol é algo tão raro assim e tão especial de se ver? Um eclipse total do Sol, pessoal, ele só acontece numa pequena faixa que tem ali aproximadamente uns 200 quilômetros de largura. Naquela faixinha ali é onde a sombra, né? Então a geometria do eclipse total do Sol é o Sol, a Lua e a Terra. O Sol, a Lua tampa o Sol, ou seja, os raios solares, a Lua vai projetar na Terra uma sombra do Sol. E a projeção é que tem esses aproximadamente 200 quilômetros de largura. Beleza? E essa sombra, ela vai correndo pela superfície da Terra, logicamente, à medida que tudo vai se movimentando. E quem está nessa faixa tem, então, o grande privilégio da vida, que é ver um eclipse total do Sol. É uma das coisas mais bonitas de se ver, é uma das coisas mais emocionantes de se ver. É algo que, quando você vê, você não tem nem muita explicação para aquilo, tá? Tanto que, eu vou até daqui a pouco começar a falar do que acontecia com os antigos, com as antigas civilizações. Eu estou fazendo uma série de postagens lá no spatialday.com.br de como que o eclipse era na era medieval, como que o eclipse era na Renascença, como os maias viam os eclipses, como os antigos viam os eclipses. Imagina você, vamos nos transportar aqui, ó, se transporte agora para 1400, ano 1400. Eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Vou até fazer um exercício aqui, quer ver só? Vou até fazer um exercício com vocês. Vamos nos transportar. Nós vamos nos transportar para um ano aqui. Eu vou pegar aqui a tabela. A NASA tem uma tabelona. Eu vou passar aí para o Cris. Nós vamos nos transportar para um eclipse aqui no ano 1000 e... Poxa, nós não tem nenhum eclipse aqui mais antigo, cara. Deixa eu ver aqui. Eclipse... Aqui, ó, pronto, achei um aqui, ó. No dia 2 de junho, olha só que legal, ó. Então vamos lá. No dia 2 de junho de 1451, teve um eclipse total do Sol. Um eclipse que passou, né, não foi visto por muita gente, se bem que deve ter sido sim, porque foi lá em cima, lá no
no extremo norte da América, tá? Passou. Agora imagina você que está lá em 1400 e do nada, você sem saber, porque nessa época não tinha nada para te informar, né? Você sem saber tá olhando para o sol e de repente o sol fica todo preto, fica preto e o dia escurece e fica frio e vira meio noite, meio entardecer. Isso mexeu muito com muitas civilizações, tá? Com civilizações antigas, com civilizações de todos os lugares. Então é uma coisa assim realmente impressionante que acontece com o eclipse, tá? Eclipses, eles ficaram muito marcados com morte de gente, com mau presságio. Um eclipse, ele era um sinal de mau presságio. Porém, teve eclipse, por exemplo, que parou até guerra. Teve eclipse que parou até guerra. Existem passagens até na Bíblia que falam que foi um momento em que o Sol e a Terra pararam. O Sol e a Lua pararam. Nesse momento aí parou guerra, parou tudo. Então, o eclipse, ele é uma coisa que ele mexe muito com as pessoas. Se hoje, com toda a modernidade, com todo o conhecimento que a gente tem, ele mexe com a gente, imagina lá nas civilizações mais antigas. Os maias, por exemplo, eles já previam um eclipse também. Então, assim, é muito, muito interessante ver tudo isso. Então, eclipse total do Sol, Sol, Terra, Lua. A Lua cobre totalmente o Sol. Esse eclipse ele é diferente do eclipse de outubro, que a gente foi lá em João Pessoa assistir. Aquele ali é um eclipse chamado anular ou anelar. Isso quer dizer o quê? Que a Lua não cobre totalmente o Sol. Fica aquele anelzinho. Como que a Lua cobre totalmente o Sol? A gente vive num sistema que a gente vive numa coincidência muito grande. Olha só. A Lua é 400 vezes menor que o Sol. Só que ela está 400 vezes mais perto da Terra que o Sol. E por conta dessa coincidência geométrica, a gente consegue ter eclipses totais, como que nós vamos acompanhar na próxima segunda-feira. Então isso é uma grande coincidência que faz com que a gente tenha a possibilidade de acompanhar esse fenômeno. Porém, como a órbita da Lua ao redor da Terra ela é uma elipse, às vezes a Lua está um pouco mais distante. Quando ela está um pouco mais distante, ela fica um pouquinho menor. Quando ela está um pouquinho menor e coincide com o eclipse e coincide passar na frente do Sol, você tem um eclipse anular ou anelar. Existe um outro tipo de eclipse também, que é chamado de eclipse híbrido. Ele começa anular e anelar e termina total. Esse é ultra raro da gente ver, muito raro mesmo. Os mais comuns são os parciais, que é quando a Lua não cobre totalmente o Sol, os totais e os anelares, beleza? A primeira grande pergunta que existe é a seguinte: por que nós não temos eclipse todo mês? Por que a gente não tem eclipse todo mês? E aí eu vi aqui, ó, o cara falando aqui do designer, né? Cara, se teve esse design, por que ele não deu um eclipse pra gente todo mês, cara? Que é uma coisa tão linda. Se todo mês eu tenho lua cheia e lua nova, por que eu não tenho todo mês eclipses do Sol e da Lua? Essa é uma das primeiras perguntas que surge, tá? E a resposta é até bem simples, tá? Então é o seguinte: a Terra orbita o Sol numa elipse com uma determinada inclinação. A Lua orbita a Terra, também é elíptica, a órbita, e com uma outra inclinação. Existe uma diferença ali de aproximadamente 5 graus entre o plano orbital da Terra ao redor do Sol e da Lua ao redor da Terra. E essa diferença faz com que a gente não tenha eclipse todo mês. Então existem os pontos aonde essas coisas se cruzam. Aonde as duas órbitas se cruzam, a gente tem um eclipse. Em média, nós temos 2 eclipses do Sol num ano e 2 eclipses da Lua em um ano. Uma outra coisa muito importante para você saber: toda vez que tem um eclipse da Lua, que acontece na Lua cheia, você pode contar 14 dias e nós teremos um eclipse do Sol. Agora, 14 dias atrás aproximadamente, nós tivemos um eclipse da Lua. Porém, ele foi um eclipse penumbral. E eclipse penumbral da Lua, você raramente consegue ver alguma diferença, a não ser que você mora num lugar muito distante, em que você consiga notar a variação de brilho da Lua.
Mas então é isso. Teve um eclipse da Lua, conta 14 dias, que são duas fases da Lua, certo? Ela sai da cheia para quarto minguante para nova. Você tem o eclipse total do Sol. É assim que acontece toda essa coisa. Então, em média, 2 do Sol por ano, 2 da Lua por ano. Quais são os eclipses desse ano? Agora, dia 8 de abril, eclipse total do Sol. Daqui a pouco eu vou mostrar o mapa, tudo onde que ele vai acontecer. E dia 2 de outubro de 2024, eclipse anular ou anelar do Sol, que vai passar nada mais, nada menos em cima da Ilha de Páscoa. Olha que chance que a gente tem ver um eclipse do Sol na Ilha de Páscoa. Esse aí vai ser bem complicado de ver, porque ele vai passar pela Ilha de Páscoa, depois ele vai passar lá na beirinha lá da América do Sul, bem no rabinho lá da América do Sul. Quase não tem cidade ali, então vai ser muito complicado de se ver esse eclipse aí de 2 de outubro. Porém, podemos ir para a Ilha de Páscoa. Já com aquele dia, né, a Lilian estava aqui, né, nós até falamos, vamos montar uma excursão para a Ilha de Páscoa, né? E vamos lá para o meio do Oceano Pacífico ver esse eclipse, que vai ser um negócio assim espetacular. Então, tem isso. Então, essas aí são as características meio gerais de eclipses. Uma coisa muito interessante que você vai ver quando você estiver estudando ou lendo sobre eclipse é um negócio chamado ciclo de Saros. E aí você vai perguntar, que diabo é esse Saros? Eu mandei ali para o Cris, entra ali, Cris, no negócio do Saros. É isso aí, ó. Então o Saros, né? Ele é um período, tá? Ele é um período de anos. Então ele basicamente é um período de 223 meses sinódicos. Isso dá o quê? Em anos, vamos falar em anos, tá? 18 anos, 10, 11 ou 12 dias, dependendo do número de anos bissextos que você tem ali no meio, e 8 horas. E ele pode ser usado para prever os eclipses, tanto do Sol como da Lua. Em um período de Saros, tá? Um Saros, depois de um eclipse, a Lua, isso aí retorna à mesma geometria. Então, quando você sabe do ciclo de Saros, você consegue prever o eclipse. Uma coisa muito legal, né? Você consegue saber quantos eclipses tem em cada período desses de Saros, tá? O nome Saros ele foi aplicado ao eclipse. Quem descobriu tudo isso, aliás, isso aqui é uma coisa muito importante para vocês saberem, tá? Muito importante para vocês saberem. Tem um dos astrônomos mais importantes que a gente teve, é o nosso queridíssimo Edmund Halley. Se você fosse pegar hoje, vamos dizer assim, formalmente falando, ele não seria astrônomo, tá? O Edmund Halley, ele seria mais para um matemático do que para um astrônomo. Ele manjava muito de matemática, não era pouco, não era muito mesmo. E o Halley, logicamente, foi o cara que deu o nome ao cometa Halley. Aliás, é uma história tristíssima, porque ele descobriu que o Halley seria um cometa periódico, mas quando o Halley passou, depois do cálculo dele, ele já tinha morrido. E aí, em homenagem a ele, foi dado o nome de cometa Halley. Por isso que o Halley é considerado o cometa 1P/Halley, que é o primeiro cometa periódico. O Edmund Halley, ele era ligado a todas essas coisas de ciclos que aconteciam no céu, porque ele olhava para aquilo lá e falava, cara, esses movimentos aqui, essas coisas são cíclicas. E foi ele que calculou tudo isso. E olha lá, ó, ele deu o nome de Saros, tá? Ele deu o nome de Saros para o eclipse. Olha lá, o nome Saros foi aplicado ao ciclo de eclipse por Edmund Halley em 1686, né? E foi ele que fez isso aí, né? O Saros é a medida de um número entre os chaldeans, tá? E ali tá direitinho, né? Que o primeiro registro, né, conhecido do Saros é pelos astrônomos lá da Babilônios, né? Podemos dizer assim. Que é um outro povo também muito importante para quem estuda astronomia, é estudar os babilônios. Os babilônios, a gente pega o registro que tem, infelizmente são poucos, né?
são aquelas tábuas, né, que a gente chama de barro, aonde ele tem marcado tudo ali. Então, só para você ter uma ideia, o que os babilônios conseguiram prever? Eclipse. Eles mesmo sem observar e tendo uma ideia assim, eles conseguiram prever movimentos dos astros do sistema solar. Tem tudo registrado, conjunções. Tem as conjunções registradas ali nas tábuas, né, dos babilônios. Então, os babilônios é uma coisa que você tem que estudar se você gosta de astronomia, e um cara que você se dedicaria a estudar, tá? Se dedicaria a estudar é o nosso querido Edmund Halley, porque o Halley foi um cara que realmente ele revolucionou a astronomia por conta dessa coisa de ciclos. Então, a primeira coisa importante de eclipse existe de tantos em tantos anos, existe uma repetição dos eclipses. Lógico, se a Terra tem uma órbita, a órbita da Terra ao redor do Sol, ela é fixa, ela tem um ângulo e ela é fixa. A órbita da Lua em relação à Terra, ela tem um ângulo e ela é fixa. Então, obviamente que essas coisas vão se repetir e se repetem e acabam se repetindo. Então, estudem ciclos de Saros, estudem Edmund Halley, estudem os babilônios, tá? Porque isso vai fazer você abrir a sua mente para muita coisa. Você pensar como que os babilônios, cara, conseguiam fazer tanta previsão de coisa. Eles não tinham, eles observavam os movimentos, né? Mas com isso eles conseguiam fazer muita coisa mesmo, tá bom? Então, esse aí é o comecinho de toda essa história aí dos nossos queridos eclipses totais do Sol, tá? E eclipse da Lua também é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O Daniel mandou 2 aqui, eclipse em cima da constelação de Peixes. Fazer o quê, né? Tem jeito. Fred mandou 5. Como calcular a órbita com precisão do eclipse se o sistema solar é um problema de vários corpos? Eu não queria falar disso não, mas nós vamos ter que falar, né? Porque a série aí bombou, né? O Matheus aqui está perguntando também, né? Então vamos lá. Deixa eu explicar o negócio. Vocês estão vendo a série chamada Problema dos Três Corpos. Esse problema na matemática ou na astronomia, ele tem um outro nome, na verdade, tá? Ele chama Problema dos N corpos, tá? N corpos, que é qualquer quantidade de corpo acima de 2. Por que acontece isso? Porque quando você tem, prepara aí a galera dos cortes, ó, vou explicar aqui o problema dos três corpos. Quando você tem o que rege a nossa vida aqui no sistema solar, são as leis de Newton. Todo mundo concorda com isso. Newton tem a famosa equação da gravitação universal. Com ela ele consegue calcular um monte de coisa, órbitas com muita precisão e tudo mais. Só que, se você pegar a equação do Newton, é GMM sobre D ao quadrado. Só tem 2 corpos na equação de Newton. Isso aí, só tem 2 corpos, tá? Se eu coloco um terceiro corpo ali, bagunça tudo. Bagunça tudo, a ponto de você não ter uma solução. O sistema vira o que a gente chama de sistema caótico, tá? E tem como resolver? Tem como resolver. Tem supercomputador, tem computador aí que resolve o problema dos 3 corpos, mas as órbitas ficam muito imprecisas e sem uma previsibilidade, tá? E sem uma previsibilidade. Então, como que a gente calcula as coisas? A gente simplifica, tá? A gente simplifica. Quando a gente está fazendo qualquer cálculo no sistema solar, a gente reduz o problema para um problema de 2 corpos. Então, por exemplo, eu estudo a órbita entre a Terra e a Lua, isso é um problema de 2 corpos. Ah, tem efeito dos outros? Tem. O que eu faço? Eu ignoro. Simples assim. Quando eu estudo a Lua e a Terra e o Sol, eu uso só a Terra e o Sol para poder fazer esse cálculo. Eu ignoro os outros. Tem efeito? Tem, mas são efeitos muito pequenos. No caso do sistema solar, que é isso que a tal da série não explica. E aí vocês ficam todos perdidos. Porque a série é um outro problema. A série é um problema que nós estamos tendo hoje, que é o famoso Mundus Tatooine. Sabe o que é o mundo Tatooine? Ele é um mundo que ele tem 2 sóis.
E aí você não pode simplificar as coisas. Porque imagina que a Terra vivesse num sistema com 2 sóis, não um só. Jamais eu poderia simplificar a equação para fazer o cálculo da Terra com o Sol 1, por exemplo. Porque o Sol 2 ele tem uma influência muito grande nesse sistema. Essa que é a grande diferença. Tá? E é daí que surge todo o problema dos 3 corpos. E se vocês me encherem muito o saco com essa série aí, eu vou contar todo o spoiler aqui e dos outros também. Porque eu li os 3 livros já. Tá? E tem coisa muito legal aí. Aliás, a série dos 3 corpos tem tudo a ver com a minha apresentação no cinema, no teatro, tá? Tudo a ver. Porque a parte central da série é nada mais, nada menos que o quê? O paradoxo de Fermi, tá? Que é, será que nós estamos sozinhos no universo? Mas, entenderam o lance dos 3 corpos? É isso aí, tá? Então, como que a gente consegue prever eclipse se o sistema solar é um sistema de N corpos? Porque a gente considera só 2. E os efeitos dos outros são efeitos mínimos aqui, que não fazem diferença. Combinadíssimo? É isso? Então tá bom. Deixa seu like aí. Estamos chegando aqui. 2.300 pessoas e só tem 1.400 likes. Cara, tem 1.000 likes aí, ó. Tem 1.000 likes sobrando aí nessa parada. Já deixou seu like? Deixa o like aí agora. Vamos, deixa o like aí. Cara, não custa nem 1 segundo você deixar seu like. Nem 1 segundo. Nem 1 segundo você clica no like. Então larga o like aí. A Melissa Neiva aqui mandou 5. Boa noite. Queria muito ver esse eclipse. Vi um lunar uma vez e fiquei feliz. Meu pai falou que talvez consigam ver um cometa. É verdade? Boa. Melissa aqui falou um negócio muito legal. Então, Melissa, é o seguinte. Por que eu falo tanto do eclipse total do Sol, né? Porque o eclipse da Lua, se eu te mostrar qualquer foto aqui, na verdade até a foto pode ser até melhor, tá? Do que você ver um eclipse da Lua ao vivo. A foto de um eclipse da Lua e você estar na presença física vendo um eclipse da Lua, lógico que observar presencialmente é muito melhor, mas nesse caso específico não tem muita diferença. O que quer dizer que não tem muita diferença? Um eclipse da Lua, por exemplo, ele não muda o ambiente. Tá? Ele não altera a temperatura. Os bichos não se comportam estranhamente por conta disso. Tá? Então, o ambiente se mantém do mesmo jeito. E o espetáculo acontece no céu. Aí a Lua, às vezes, ela fica um pouco mais avermelhada, às vezes um pouco menos avermelhada e tal. Vou fazer um parênteses aqui de eclipse da Lua. O eclipse da Lua, em 1504, teve um eclipse da Lua que meio que mudou a história da América. Quem usou a vantagem desse eclipse da Lua foi ninguém mais, ninguém menos que ele, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chegou na América, ali na América Central, se eu não me engano, né? Se eu falar besteira que vocês me corrijam. E ele sabia que ia ter um eclipse em 1504. E ele estava ali em conflito com os nativos e tal. Veio a grande sacada do Cristóvão Colombo. Olha só o que o Cristóvão Colombo falou. Vocês não estão me ajudando? É o seguinte, no dia tal, na hora tal, eu vou apagar a Lua. Ele falou isso para os caras. Os caras ficaram malucos. E o que acontece? Lá em 1504, Cristóvão Colombo, então, dá certo, lógico, né? Porque ele sabia que isso ia acontecer, e ele apaga a Lua. E ele consegue, então, fazer o que ele queria. Deixa eu ver se aqui eu acho uma gravura. Logicamente não temos foto, né, cara? Não preciso nem falar, né? Março de 1504, tá? Então, existe uma representação aqui, eu vou mandar para o Cris e vai colocar aí na tela para vocês. Tá? Se vocês procurarem no Google aí, ó, Columbus Eclipse 1504, você vai achar essa gravura aí, essa pintura aí, que eu vou até dar o crédito aqui, né, de quem fez essa arte aqui, que é muito bonita, tá? É o L'Eclipse de Lune, tá? De Cristóvão Colombo. Coloca aí, Cris, na tela para o pessoal ver. É ele com os nativos apontando para a Lua, né, mostrando que vocês não me ajudaram? Então tá aí, ó. Eu escondi a Lua. Tá lá, ó, que legal, ó.
E aí, os nativos, né, o cara que pintou isso aqui, né, que retratou isso aqui, retrata o Cristóvão Colombo como um novo deus, tá? Por quê? Caramba, é o cara que apagou a lua. Então esse cara deve ter muito, muito poder. A partir daí, os nativos começaram a ajudar e o resto é história que a gente conhece. Então tá aí, ó, uma belíssima história do eclipse total da lua aqui no caso, tá? E aí, o eclipse total do Sol, tá? O eclipse total do Sol, Paulo Oliveira mandou 5, Paulo. Eu vou te provar que você está errado, cara. O pessoal tá me gorando, mas tudo bem. É o seguinte, já o eclipse total do Sol é diferente. Porque o eclipse total do Sol acontece o quê? Acontece uma mudança no clima, acontece uma mudança na temperatura, acontece uma mudança com os bichos, tá? Os bichos mudam também. Ou seja, tudo, né? Tudo fica mudando. O ambiente muda. Isso quer dizer que se eu te trouxer uma foto de um eclipse total do Sol e você presenciar o eclipse total do Sol, existe uma diferença muito, muito grande. Muito grande mesmo. Tá? É por isso que nós estamos indo nessa aventura. Tá? Nessa aventura para ver o eclipse total do Sol. Tá bom? Por isso que eu recomendo que todo mundo veja um eclipse total do Sol. E aí, né? Tem muita gente falando assim, né? Ô, Sérgio, vai estar chovendo em Dallas. E o plano B, qual vai ser? Então eu vou mostrar aqui para vocês que a última previsão do tempo que tem para Dallas é a seguinte. Eu estou olhando aqui agora, ó, ao vivo. A última previsão do tempo é a seguinte. 66% de cobertura de nuvem no céu. Só que chuva só no final da tarde, tá? Chuva só no final da tarde. Então, eu acho, pela movimentação aqui das massas de ar que vai acontecer, que Dallas vai estar legal de ver, tá? Dallas, para quem não sabe, fica ali no deserto, tá? E é um clima muito instável. Porém, é o melhor lugar que tem, tá, Paulo? Paulo mandou 5 aqui, ó. Parece que a previsão para Dallas é de chuva na segunda. Há um plano B? Há um plano B, sim. Nós estaremos com van e com carros lá. Se no domingo a gente chegar à conclusão que o tempo vai estar muito ruim na hora do eclipse, com tempestade, por exemplo, porque a previsão não é de chuva, tá, Paulo? A previsão é de cobertura de nuvens. E boa parte das nuvens são aquelas nuvens branquinhas que não vão fazer muito efeito com relação ao eclipse, não. E no final da tarde, talvez chova mesmo, só que aí é no final da tarde. Não tem previsão de tempestade, não tem previsão do céu ficar preto, por exemplo, nem totalmente nublado, tá? Então, mas nós temos sim carros lá à disposição que a gente possa se movimentar rapidamente e aí na segunda a gente vai embora, tá bom? Os indígenas falavam espanhol? Não falavam espanhol, cara, mas ele também não falava a língua dos indígenas, né? Mas eles se comunicavam, né? Tá? Eles se comunicavam, tanto que é famosíssima essa história aí, até nos livros de histórias, tá bom? A minha classe de astronomia na Oklahoma State está fazendo uma viagem até o Texas para assistir o eclipse. Estaremos perto. Previsão nublada dia todo. Tem algum plano caso isso aconteça? Repetindo, a previsão não é nublado, a previsão é de cobertura de nuvem. Muito provavelmente aquelas nuvens branquinhas lá, tá? O Arthur Bernardo mandou 5. Uma observação boba. Como a Lua cobre de forma tão justa o Sol, mas no eclipse total e para menos no anelar. As proporções são tão perfeitas, por acaso? Perfeitas, cara. Como eu falei, nós temos a sorte da Lua ser 400 vezes menor que o Sol, mas estar 400 vezes mais perto da Terra do que o Sol. Essa é uma coincidência que tem.
E quando ela está um pouquinho mais longe, vira anelar o eclipse, tá bom? Vira anelar o eclipse, tá bom? Aqui no Canadá vai estar céu aberto. Isso, não, eu acho que vai dar, todo mundo vai conseguir ver muito bem, tá? Acho que todo mundo vai conseguir ver muito bem o eclipse. Vai ter transmissão ao vivo no Space Today, a partir das 2 da tarde, horário de Brasília. Já está montado lá. Já está montado lá. Tá bom? Já está montadinha a live lá. Você tem informação do asteroide Bennu, que viu uma notícia que ele tem potencial de causar danos equivalentes a 20... Primeiro que ele não tem chance. A chance do Bennu bater na Terra é muito pouca, quase praticamente zero, tá, cara? É coincidência, sim, cara. Ouvi essa semana sobre um tal de Tom 618. Pode, daqui a pouco eu falo do Tom 618. Coincidência, cara, é coincidência, tá? Me tira uma dúvida, eu moro em Teresina. Por que o estado é tão quente se o sol é o mesmo? Ah, então, aí é a questão do Teresina, cara. Ela tem várias questões, tá? O posicionamento dela, Teresina, pela questão que está muito perto da linha do Equador, já é um problema. Pela questão da zona climática que ela está, não de ser equatorial, mas uma subzona climática ali dela, é uma região que também fica muito quente. Ela é uma das poucas, né, capitais aí do Brasil que não está no mar, né? Teresina não tem praia, né? Mas o que acontece? Ela é interiorização dela. Ah, mas vai falar que BH também, mas BH tá alto, né? Tá no alto das montanhas. Ah, Curitiba também. Curitiba tá no alto da serra. São Paulo também. São Paulo também tá no alto da serra. Então, Teresina tem algumas condições ali que faz com que ela seja realmente muito quente, tá? Patos foi morada do Sol no eclipse total de 1940. Boa. Serjão, tô pensando em levar a minha máscara de solda. Tem que levar. O grande Gui Toledo tá aqui, ó. Gui Toledo é um youtuber, ele é meu convidado, ele vai estar lá comigo lá em Dallas, tá? Grande Gui, tamo junto aí, cara. Um salve aí pra você e pra sua esposa, que vão estar lá com a gente. Pode levar a máscara de solda, mas quem tiver lá comigo vai ganhar o óculos, tá? O óculos com ISO 9000 e tal, bonitinho, para poder ver o eclipse. Beleza? Então, tá aí, já contamos todas essas histórias aí do eclipse. Fora isso, então vamos lá. Deixa eu pôr esse site aqui, é muito legal, até pra gente ver aqui os primeiros registros. Eu quero contar para vocês agora a história da primeira foto do eclipse, porque o lance é fotografar, né? Todo mundo quer fotografar o eclipse. Então, depois eu vou até dar umas dicas aqui de como fotografar, tá? Então a primeira coisa aqui, ó, vamos colocar aqui esse link, Cris, abre lá. E depois nós vamos contar a história da primeira foto que eu separei aqui. Isso aí é o site que a NASA criou, né? Isso aí é o site que a NASA criou, especial para o eclipse. Pode ir descendo aí que tem uma coisa muito legal. Pode ir descendo. Aí, ó, para aí, ó. Isso aqui, pessoal, isso aí, tá? Isso aqui que vocês estão vendo é um petroglifo, tá? Que foi encontrado lá no Canyon Chaco. E ele talvez seja, tá? É uma representação dos pueblones, tá? Muito provavelmente o que nós estamos vendo aí, o que você está vendo aí, essa seria o primeiro registro da humanidade feito de um eclipse total do Sol. Ah, mas eu estou vendo aqueles raios ali. O que é aqueles raios? Aqueles raios ali, nada mais, deve ser, né, com certeza, a coroa solar. Porque quando tem um eclipse total, aí é uma coisa lindíssima, daqui a pouco eu vou falar disso também, que é o que a gente consegue ver no eclipse, né? Que é a coroa solar. Então, isso aí é muito
muito, muito legal de se ver, tá? Muito legal de se ver. Desce aí mais um pouquinho, Cris. Pode descer. Ah, não. É isso aí. Eu queria mostrar isso aí mesmo. Aí, uma outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Que é a primeira... Cadê aqui? A primeira foto feita na história de um eclipse total do Sol. E ela foi feita há não muito tempo atrás, não. Tá? Vocês vão ver aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui certinho. A primeira foto, né, feita na história de um eclipse total do Sol, ela foi feita no ano de 1851. Tem primeiro uma coisa que eu queria falar para vocês. O primeiro registro, tá? O primeiro registro de um eclipse foi encontrado no eclipse de 3 de maio de 1375 a.C., tá? Numa daquelas tábuas feita pelo povo da Babilônia, tá bom? Então, isso aí é um fato muito importante. Tá aqui, ó. A primeira foto de um eclipse foi feita no eclipse total do Sol de 28 de julho de 1851. Então, eu vou passar aqui por Cris e vou colocar aí para vocês verem a primeira foto de um eclipse total do Sol. Fotografar eclipse é uma das coisas muito legais, né, que a gente tem. Mandei com o lugar errado. Aí, Cris, abre aí para nós. Então, em 1851, tá? Em 1851, aconteceu um eclipse total do Sol. O eclipse passou lá no extremo norte também, ali, né, do Canadá e tal. Quer ver? Ó, desce aí um pouquinho. Ó, aonde que ele passou, ó, tá vendo? Então, o eclipse ele passou lá no extremo norte, depois ele entrou aqui pela Europa, mas também na Europa ele passou no extremo norte da Europa, ali, ó, Noruega, né, Suécia e tal. E a foto é aquela lá, ó. Então coloca lá, ó. Foi uma segunda-feira também, ó, que engraçado, ó. 28 de julho de 1851. Se não me engano, a foto foi feita na Prússia, tá? Então a foto, ela foi feita aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. A primeira foto foi feita no Observatório Real de Königsberg, na Prússia. Foi lá que foi feita a primeira foto no eclipse de 28 de julho de 1851. Tá? Então, tá aí, ó. Que coisa linda para vocês. Volta lá, Cris, que tem a foto lá pra gente ver, ó. Para quem não sabe, essa cidade aí, a Prússia, é a atual Kaliningrado, tá, pessoal? Sobe ali. Aí, ó, clica aí. Então tá aí, ó. Essa aí é a primeira foto de um eclipse total do Sol, feita em 28 de julho de 1851. Nem faz tanto se pensar assim, né? Nem faz muito tempo, né? Mas nem faz tanto tempo também. Então tá aí, ó. Coisa maravilhosa, né? Isso aí faz parte da história da humanidade, né? O dia que a gente conseguiu fotografar um eclipse total do Sol, coisa que eclipse a gente já vinha vendo, né? Vendo eles há muitos anos, décadas, mas não tinha a máquina para fazer aquela foto. Então, isso aí é um momento histórico dos eclipses. Eclipse é muito ligado com a história, tá? Então, esse aí, no caso, é a primeira foto de um eclipse total do Sol. Mais alguns superchats aqui. O Cláudio Fernandes mandou R$27,90. Sérgio, sabe alguma coisa sobre a cratera da Serra Negra entre os municípios de Guimarães e Patrocínio? Cara, essa aí eu não conheço, não. Vou pesquisar depois, tá? Mas deve ser algum astroblema, né, que a gente chama, tá?
Gabriel Becker mandou 10. Interestelar, na cena do planeta de águas, se o Homley pudesse observar a superfície do planeta e o Cooper, enquanto o Cooper estava lá, ele veria o tempo dos astronautas passar mais devagar que o dele? Sim, porque ele estava fora, né? Tanto que quando eles voltam para a nave, ele tá velho, né? Frederico Freitas mandou em 99. Danilo Flores mandou 54,90. Boa, garoto. Serjão, quando vierem com o papo de não termos voltado à Lua desde os anos 60, vale lembrar que o ser humano também só voltou para a Fossa das Marianas recentemente. É isso aí. Otávio Rodrigues mandou 109,90. Esse é o superchat, top superchat da noite até agora, hein? Não seria prudente acreditar em vida inteligente como a nossa em outros planetas, sendo que o número tende ao infinito? Um macaco datilografando aleatoriamente infinitas vezes, uma hora conseguiria escrever a Bíblia. Cara, então, não é infinito. Porque o universo é infinito. Agora, para você ter um planeta que orbita uma estrela parecida com o Sol, que tem uma atmosfera parecida com a Terra, que seja rochoso, que tudo isso, então não é infinito, tá? Mas valeu aí pelos 109,90. Opinião do Léo mandou 10. Qual a faixa etária do evento do dia 14? Quero levar meus filhos de 9 e 11 anos. É, faixa etária, cara, eu não falo palavrão nenhum. Meus filhos vão, entendeu? Então pode levar seus filhos, serão muito bem-vindos, tá? Serão muito bem-vindos. Então a faixa etária é de 0 a 100 anos, tá? De 0 a 100 anos, não tem nenhuma restrição. Acho que no teatro também não tem não, né, Cris? Eu acho que também no teatro não tem não, cara. Mas assim, pela minha parte, cara, fique tranquilo, tá? Porque não vai acontecer nada de mais assim não. O máximo que ele vai poder é ganhar um Varginho, tá bom? Pablo Oliveira mandou 2. Quem vai pela Giramundo poderá participar da live? Não só da live, cara. Mas nós estamos planejando aqui no sábado fazer uma live teste de lá da onde nós vamos transmitir, e fazer tipo um podcast. Eu, o Pedrão e o Jaime vamos estar lá. Então nós vamos trocar uma ideia. E você que veio pela Giramundo também vai poder participar, tá? Então é só vantagem, Pablo. Nos vemos lá em Dallas. Eu acho que não tem problema não, tá? Grande professor César Lenz mandou 5. Fala, Serjão. Estarei acompanhando o eclipse contigo aqui. Estamos te aguardando no EFITA esse ano. Bora, vamos pro EFITA sim. Obrigado aí, professor. O Egmar mandou 5. Sérgio, boa noite. Quantas vezes tivemos eclipse total do Sol na história e quais ou não? Cara, aí você tá de brincadeira, né? Eu vou te mostrar o mapa aqui que você vai ver que não tem como eu te responder. Königsberg foi a cidade onde nasceu Immanuel Kant em 1724. Isso, é a própria ali, né? Então é o seguinte, quantas vezes tivemos um eclipse total na história? Existe um mapa muito legal, eu vou ver se eu acho ele aqui, que a NASA fez mostrando isso. Você vai ver que é absurdo, tá? É um negócio absurdo o eclipse como que ele tem. Então, assim, nem dá para eu te falar, cara. Tá? Não tem nem a menor condição de eu te responder uma pergunta dessa. Tá bom? Então, falamos aí da primeira foto do eclipse de 1851. Antes de entrar aqui na tabela de eclipse, vamos falar de um outro eclipse muito famoso, né? Vamos falar de um eclipse muito famoso. Então é o seguinte, o ano era 1915. O Einstein fez ali escreveu, né, toda a sua teoria geral da relatividade, certo? E ele falou que teria uma maneira da gente poder comprovar que o que ele estava falando estava certo. E essa primeira maneira foi através do quê? De um eclipse total do Sol. Para a sorte de todos eles e para nossa sorte também, 4 anos depois, em 1919, teve um eclipse total do Sol. Olha só que legal.
E não foi qualquer eclipse não, né? Esse eclipse total do Sol, de 1919, foi o eclipse onde uma equipe viajou para Sobral, no Ceará. Para fazer o quê? Para poder, então, comprovar a teoria da relatividade. E como que seria feito isso? É o seguinte: pela relatividade, o Einstein previu que quando a luz de uma estrela passasse perto de um corpo de grande massa, no caso o Sol, essa luz seria distorcida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a gente tentasse ver a estrela aonde as nossas equações sem a relatividade previam, a gente não ia ver. Se a gente aplicasse a correção pela relatividade, a gente ia ver. Então, como foi feito o experimento? 6 meses antes do eclipse de 1919, a equipe veio aqui para Sobral e fez uma imagem do céu noturno. Porque exatamente 6 meses depois, aquela porção que estava de noite estaria de dia. E aí, estaria de dia, porém com o Sol eclipsado. Isso quer dizer que as estrelas estariam visíveis no céu. Então você veio 6 meses antes, faz a foto do céu, tem a posição das estrelas. Não tem nenhum astro ali para a luz passar perto e ser desviada. 6 meses depois tem um eclipse. Você volta aqui e faz a mesma foto. As estrelas, se a relatividade estivesse errada, as estrelas deveriam aparecer na mesma posição. Mas não apareceram. Elas apareceram com um desvio. E esse desvio foi exatamente o desvio que foi previsto pelas equações do Einstein. Então, isso é algo assim realmente espetacular o que o Einstein conseguiu fazer. Ele conseguiu prever, né, através das equações da relatividade, essa distorção que a luz sofria ao passar perto de um objeto de grande massa. Isso hoje é muito usado. Isso é o princípio que a gente usa nas lentes gravitacionais, por exemplo, e a aplicação disso é sem fim na história aí da astronomia. Então, um eclipse muito importante, 1851, que foi a primeira foto, o eclipse de 1919, que foi o eclipse aí que comprovou a teoria do Einstein. Depois um eclipse muito importante, aí eu digo para mim na questão pessoal, foi o de 1994. Eu fui até Concórdia, Santa Catarina, para poder assistir o eclipse, tá? E lá aconteceu uma história muito interessante. Antes do dia do eclipse, eu e o grande Roberto Silvestre estavam comigo. De vez em quando o Roberto está aqui pelo site, tá? Pelo chat. Antes do dia do eclipse, nós fomos numa cidade chamada 13 Tilhas, uma cidadezinha linda que tem ali em Santa Catarina. E nós ficamos meio assustados ao saber que, naquela época, eu estou falando de 1994 já, uma mãe, ela ia amarrar, olha só o que ia acontecer, cara. Presta atenção no que eu vou falar, isso aí não é mentira não, tá? Uma mãe ia amarrar o filho dela na mesa para ele não sair de casa no dia do eclipse, porque ela acreditava que ia ser o fim do mundo. Mas aí é foda, né? Pelo seguinte, se você acredita que é o fim do mundo, você vai amarrar seu filho numa mesa, ou seja, não vai ter chance nenhuma, né? Mas enfim, ela ia amarrar o filho dela no pé da mesa, porque entra nessa parte aí dos eclipses que tem toda um misticismo atrás do eclipse. Então, como eu falei, né, eclipses foram ligados a mau presságios e coisas do tipo, tá? Mas o eclipse, você acha que tem culpa de alguma coisa? O eclipse, coitado do eclipse, tem culpa? Tem culpa, entendeu? Ele acontece aí há milênios, desde que a Terra é Terra, o Sol é Sol e a Lua é Lua, você tem eclipse total do Sol. Por isso, o Aguimar lá que perguntou,
não dá para te responder quantos tiveram, nem aonde foram. Foi no mundo inteiro e milhões de vezes, tá? Então essa história aí me marcou muito. Tem uma outra história muito legal. Antes desse eclipse de 94, teve um eclipse muito bonito também, que foi o eclipse de 1991. Ele passou ali pela Califórnia e entrou pelo Brasil na Amazônia. E aí tem uma história muito legal, quem me contou ela foi o grande professor Roberto Bosco, lá do IAG. Tá? Ele foi com uma equipe para a Amazônia, para poder observar e estudar o eclipse. E quando ele chegou na Amazônia, os índios prenderam ele. Sabe por quê? Porque os índios pensavam que era ele que estava indo esconder o sol. Isso eu estou falando agora, de 1990. Então os índios pensavam que ele ficou preso alguns dias ali, tá? Até que depois soltaram ele veio falar, ó, explicaram direitinho o que era, mas acontece essas coisas. Então eclipse acontece isso. E agora, com a tal da rede social, o negócio tá assim explodindo, né? Então muita gente me fala assim, você tá vendo que estão pedindo para estocar coisa, né? Estocar água, vá para o mercado, compre tudo em água, compre tudo em comida, porque o mundo vai acabar e tal. Então vamos lá. O mundo não vai acabar. Fiquem tranquilos. Segunda coisa, por que estão pedindo para as pessoas estocarem, irem no mercado estocar as coisas? Porque é muita gente que está indo para os Estados Unidos. Eles estão esperando, na faixa da totalidade, 44 milhões de pessoas. Tem cidade ali que vai crescer até 10 vezes, do dia para a noite. E não sei se tem essa... Lógico, né? Você está numa cidade grande igual Dallas. Mesmo em Dallas estão pedindo para estocar as coisas, tá? A infraestrutura não vai aguentar esse aumento repentino de tanta gente chegando no lugar. Tá? Então eles estão pedindo mesmo para a população. Já decretaram a chamada como que eles chamam lá nos Estados Unidos, cara? Feriado de neve. Não é isso? Pessoal aí que mora nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errado. Feriado de neve é quando neva tanto que você não pode ir para a escola, trabalhar nem nada. Então eles estão decretando feriado de neve na segunda-feira para poder, então, reduzir. O tráfego ali vai estar terrível, engarrafamentos gigantescos e tal. Então, nós estamos indo preparados para tudo isso. Nós estamos indo preparados para tudo isso, tá bom? Mas acontece isso. Então tem muita gente mesmo agora falando. E para completar todo esse misticismo, olha só o que aconteceu. Deixa eu pegar aquela notícia e vou passar aqui para o Cris. Olha só que coisa. Aí isso aqui foi para acabar, né? O famosíssimo CERN, né? Que tem ali, que é dono, né, do LHC, que é o grande colisor de hadrons, que a gente chama. Ele vai fazer uma coisa terrível, cara. Ele vai ser religado e vai rodar no dia. Ele vai ser religado e vai rodar um experimento para caçar matéria escura. Adivinha que dia que isso vai acontecer? Dia 8 de abril. Então, o CERN já tem toda aquela coisa, né? Tem aquela deusa indiana na frente, aquela que está segurando o mundo. Os caras vão fazer buraco negro, que vai acabar com tudo. Agora, imagina que eles resolveram, mas também é muita sacanagem, o cara podia ter ele religado um dia antes ou um dia depois, né? Antes não, porque é domingo, né? Mas, enfim, ele resolveu escolher o dia 8 de abril para religar o instrumento e fazer o experimento de caçar matéria escura e energia escura. Então, olha que doideira. Então, isso aí, cara, cai na mão dos caras da conspiração, eles ficam malucos, cara. Eles ficam malucos. A quantidade de teoria que eles começam a bolar por conta disso, você não faz ideia. Tá bom? Então,
Não vai acontecer nada demais. É um fenômeno muito bonito de se ver. Se você tiver oportunidade, vá para a faixa da totalidade, que ali você pode ver. Daqui a pouco a gente põe aqui o mapa direitinho, como que vai estar. Tirando o tempo, né, que pode estar um pouco ruim, um pouco melhor, tal, dependendo do lugar que você vá, mas tem que fazer isso. Beleza? Ó, 4.300 pessoas e só 2.600 likes. Galera, dá o like aí. Dá o like aí agora. Você que não deu like, dê o like na live agora. O like, pessoal, é o que avisa para o YouTube que este conteúdo é legal e que ele pode propagar mais este conteúdo. Então, ó, 4.391 e 2.600 likes. Cadê esses? Tem pelo menos aí o quê? Quase 2.000, né, cara? Quase 2.000 likes sobrando aí. Então não custa nada você dar aquele like maroto aí. Senta ali o dedo, você não gasta nem um segundo para fazer isso. Põe o mouse em cima do dedinho e clica. Acabou, você já deu o like pra gente. Então, faça isso. E outra coisa, não se esqueça também de se inscrever no canal que nós estamos aí rumando a 1 milhão de inscritos. Então vai lá, ó, deixa o like aí, ó, já chegou a 3.100 likes, ainda tá faltando um tanto, hein? Então senta o dedo no like, beleza? Então falamos já da primeira foto do eclipse, falamos do eclipse de 1919, que é o eclipse ali, contei a história de 1993, 1991. Não mandei não, tô pedindo, né? Também não precisa você mandar, não. Tô pedindo, tá? Você ajuda demais. Olha lá, já foi para 4.440, ó. Acho que cabe 5.000, hein? Cabe 5.000? Cabe 5.000, hein? Então vamos chegando aí para bater 5.000 pessoas aqui ao ver. 5.000 pessoas não, são 5.000 dispositivos conectados. Cabe 5.000 aí nas nossas arquibancadas. Sérgio, acreditava ser um fenômeno raro. Não é raro, acabei de explicar, Egmar. Eclipses acontecem 2 vezes por ano. Quanto tempo em média ocorre um eclipse desses? 2 por ano, cara. Tá? Quando foi o último visto? O último visto total foi 2019, né? Se não me engano. Por que Dallas é tão aguardado? Cara, Dallas é eu que faço a propaganda da cidade. Aliás, se o prefeito soubesse da propaganda que eu faço da cidade dele, ele podia me dar até uma chave da cidade. Mas não é só Dallas não, tá, cara? Tem Cleveland, vai ser bom de ver. Indianápolis vai ser bom de ver. Vermont vai ser bom de ver. Canadá vai ser bom de ver. Tá? Estando na faixa ali, você vê tranquilo. Tá bom? Primo Nerd mandou 10. Sérgio, sou professor de física. Escrevi um livro com uma tese explicando a matéria escura à luz da relatividade. Quando estiver pronto, tem como eu te enviar pelo correio? Tem sim, cara. Me chama aí, sacane@gmail.com, que eu te passo meu endereço bonitinho e você me manda. Tá? Então vamos chegando aí, galera. 4.544 e 3.600 likes. Tá faltando like ainda. Senta ali o dedo, tá? Senta-lhe o dedo no like agora e se inscreva no canal. Queria aproveitar aqui esse momento e falar de um dos nossos patrocinadores, quem está aqui sempre com a gente agora, a grande Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Então eu falei lá no comecinho, vamos falar aqui agora. Você que quer aprender programação, diversas linguagens, Python entre elas, você que quer aprender a gerenciar equipes, você que quer aprender coisa de gestão, tudo agora na Alura. A Alura tem um portfólio de cursos incríveis. Você vai usar o QR Code que está aí na tela, o link está aí na descrição e vai ter 15% de desconto na matrícula. Se matriculou uma vez, você tem acesso a todos os cursos da Alura. Então vai lá agora na Alura para você aprender alguma coisa. Esse ano dá tempo ainda. E se você aprende esse ano a programar e tudo, ó, ano que vem você já entra muito melhor. Então vai lá na Alura. Beleza?
Muito bem. Então, dito tudo isso aí que a gente já disse sobre eclipses, vamos falar um pouco, então, deste eclipse em específico, né? Tem que falar uma coisa antes. Vou falar uma coisa antes aqui, que é o seguinte. Além de tudo que eu já falei, né, de um eclipse total do Sol, ele ser um eclipse que ele mexe com as pessoas, que a natureza muda bastante, que acontece toda essa série de coisas, tá? O eclipse total do Sol também, ele é um momento único para outras coisas, tá? Para outras coisas. Por exemplo, ele é muito, muito útil para você estudar a coroa solar. O que é a coroa solar? A coroa solar seria a atmosfera mais externa do Sol. Existe um mistério muito grande hoje, que é o seguinte. A coroa, o Sol tem lá uns 15 milhões no seu núcleo, chega a 6 mil na superfície, né? E tal. A gente esperava que, à medida que você vai se afastando do Sol, vá esfriando. Mas não foi isso que aconteceu, pelo menos nas medidas que a gente fez. Você vai se afastando, né? Vai chegando ali na coroa solar e, de repente, a temperatura aumenta drasticamente. Esse problema é conhecido como problema do aquecimento da coroa e é um grande mistério. E ao analisar imagens de milhares de eclipses e tal, você pode buscar ali alguma razão. Hoje a gente tem sondas que passam muito perto do Sol que procuram também dessa maneira. Mas responder, né, a questão sobre o aquecimento da coroa. Então esse é o primeiro grande experimento que dá para fazer. Segundo grande experimento, dá para você fazer ou comprovar a teoria do Einstein. Então, entra aí que você consegue comprovar a teoria do Einstein. Se você, por exemplo, em Dallas, se eu tivesse em Dallas 6 meses antes, tivesse uma foto do céu e agora a foto do eclipse, eu ia ver que tem essa deriva. Então, isso aí também é importante. Outra coisa que é importante de ver durante o eclipse com relação à ciência aqui no caso, tá? Você pode estudar não só na área de astronomia, mas na área de biologia. Então, os animais, o comportamento dos animais durante um eclipse total. Muda muito, muda muito. E aí eu tenho uma história muito interessante que aconteceu comigo lá em Concórdia, né? Que tava todo mundo ali empolgado para ver o eclipse, logicamente, eclipse total do Sol e tal, e não sei o que, e coisa. E tinha um grupo de pesquisadores que eles não estavam nem aí para o eclipse. Eles estavam estudando abelhas. Olha só que legal. E aí você chegava perto deles e falava, mas e aí? Não, eu estou aqui estudando. Eles iam estudar o comportamento das abelhas naquela situação. Pode ser que elas produzam mais mel, pode ser que elas produzam menos mel, pode ser um monte de coisa. Mas para que seja esse monte de coisa, o que você tem que fazer? Tem que estudar. Então os biólogos aproveitam muito do eclipse total do Sol. Então não só a parte de astronomia, mas também a parte de biologia tem uma importância muito grande, porque vocês vão ver que os bichos fogem e depois eles têm que voltar, porque o dia segue normal, tá? Então, tá aí mais um item importante da gente falar, que é sobre a ciência que é feita. Além disso, né, nesse eclipse agora, como que é mesmo o negócio que eu vi? A China, né, vai estar lançando satélites aí durante o eclipse. Então, durante o eclipse, nós vamos ter a ligação do LHC, nós vamos ter a própria China aí mandando... Aliás, a NASA vai mandar foguetes, sondas, para estudar variações em alta atmosfera e tudo também é legal demais. E a agência europeia, se eu não me engano, vai mandar algumas imagens também do eclipse. Então,
tem toda... Não é só um fenômeno emocionante, bonito e tudo mais de se ver, mas um eclipse, ele dá para se fazer muita e muita ciência em cima disso. E uma das grandes questões, né, que nós temos aí para esse eclipse de segunda-feira, tirando o tempo, né? Tirando o tempo, que eu acredito que não vai estar ruim não, tá? Eu acredito que vai estar com umas... Eu acredito que vai estar com uns 40% de nuvem no céu, mas nada que vá estragar a experiência. Beleza? Nada que vai estragar a experiência. Eu estou tentando achar aqui, ó. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente tá esperando, né, é entender qual será o formato da coroa solar no céu. Que desenho que ela vai fazer. Então, hoje já existem... Eu te mandei aí um link que eles abrem para nós. Já existem programas que simulam como a coroa solar vai estar na hora da totalidade. Beleza? Isso aí mesmo. Abre essa foto aí. Isso aqui, pessoal, é o que eu falei para vocês que o Gigalvão representou muito bem lá. A gente chama de anel de diamante. Então isso aqui ou é um pouquinho antes da totalidade ou um pouquinho depois da totalidade. O que acontece é o seguinte... Dá um mega zoom aqui, Cris. Dá um mega zoom aqui, né? O máximo que der. Não tem problema da resolução ficar ferrada, não. Pode dar. Dá um mega zoom aqui. Principalmente desse lado de cá, ó. Aí, aqui já dá pra ver legal, ó. Se você pegar... Vem aqui pra baixo. Que aqui vai estar melhor pra ver. Olha aqui, ó. A superfície da Lua, ela não é um negócio liso. Ela tem ali suas montanhas, suas coisas e tal, tudo ali na superfície da Lua. Você concorda que a Lua está passando na frente do Sol. Só que antes dela tampar completamente o Sol, essa sombra dela está correndo e vai passar pela gente. E quando ela passa, vem primeira coisa aquela imagem que chamou muita atenção, e depois vem o lance falando que os raios solares, tá? Os últimos raios solares passando pelas montanhas ou pela irregularidade do terreno lunar. É isso que causa o que a gente chama de anel de diamante, que é esse negócio, é um brilho muito intenso. Depois disso, tampa tudo e aí a coroa ela explode no céu. Se for o contrário, a coroa vai diminuindo, de repente dá o anel de diamante, que é quando a luz do Sol atravessa. É como se tivesse, o que eu queria falar é o seguinte, que é como se tivesse uma ranhura na Lua, tá? E a luz está atravessando aquelas ranhuras ali. Isso é o famosíssimo anel de diamante, que é uma das coisas assim que a gente quer muito ver, tá? Todo mundo que vê um eclipse do Sol quer ver o anel de diamante. Volta lá no site lá. Isso. Vai descendo aí. Ah, pode tirar esse zoom aí, viu? Não pode tirar. Pode ir descendo. Tá, aqui é o mapinha mostrando como que é a previsão do tempo, né? Então, como eu falei, Dallas está ali, não está com muito perigo, tá? Então, não vejo lá grandes problemas, pelo menos por enquanto. Pode ir descendo. Aqui, ó. Isso aqui é uma outra coisa muito interessante, né? O Pedrão Palota, pessoal, ele postou uma foto hoje, se não me engano, do Sol.
E o Sol hoje, no dia de hoje, ele está sem mancha nenhuma. Na parte do Sol voltada para a Terra, se você colocar assim, você não vai ter mancha nenhuma. Tomara que não esteja assim no dia do eclipse, porque uma das coisas mais interessantes da gente acompanhar no dia lá vai ser a Lua vai tampar o Sol totalmente. Mas à medida que a Lua vem, ela vai passando, né? Ela vai passando aqui, ó, pelas manchas solares. Então a gente vai poder ver tudo isso acontecer. Mas hoje o Sol tá quiet, tá quieto, como o pessoal diz, tá? Volta lá, Cris. Boa, é isso aí, ó. E aí, aumenta essa aí. E aí a outra grande coisa é a seguinte: como estará a coroa do Sol? Então, hoje já existem softwares aí que conseguem prever o desenho da coroa do Sol. E esse aí, ó, é a previsão que está sendo feita para o planeta Terra. Na verdade, a previsão está feita, né, para o Sol, né, durante o eclipse de 8 de abril de 2024. E aí eu vou trazer para vocês a experiência. Se é que vai estar desse jeito aí mesmo. Mas isso é uma simulação. Então eles levam em conta a atividade, se o Sol está com mais, está com menos, tudo isso acaba sofrendo essa variação. Beleza? Volta lá no site. E aqui tá como que vai estar o céu na hora do eclipse, né? E aí eu vou entrar nesse ponto aí que tem um monte de gente comentando. Então é o seguinte: na hora que o Sol eclipse, na hora que o Sol for ocultado, né, eclipsado pela Lua, o céu ele fica bem escuro, tá? Em volta assim todinho fica avermelhado. Nós vamos tentar transmitir isso para vocês. E nós vamos ver algumas coisas no céu. Entre elas, Vênus, Júpiter. Tá? Então, Vênus vai ser muito bem visível, porque Vênus já é muito visível, na hora do eclipse já vai ser mais visível ainda. Júpiter também é muito brilhante, então nós vamos ver muito legal. Mas ali, ó, entre o Sol eclipsado e Júpiter, nós podemos ter a sorte tamanha, terrível, de ver o cometa Pons-Brooks. O cometa Pons-Brooks, para quem não sabe, é aquele cometa que foi apelidado de cometa do diabo, né? Porque as primeiras fotos dele parecia que tinha um chifrinho de diabo. Hoje já está normal, sem problema nenhum. Então, dia 8 de abril, talvez a gente consiga ver o cometa 12P, tá vendo? Ele é o 12º cometa periódico, cometa 12P Pons-Brooks, ali naquela região. Vai dar para ver? Vai dar para fotografar? Vai dar para ver olho nu? Vai dar para precisar de estar em cima de algum lugar para ver? Não. Tá? Não. Então tá aí o céu como estará na hora do eclipse de 8 de abril. Beleza? Volta lá no site. Então aqui eu respondi muita gente perguntando: vai dar para ver o cometa junto? Vai dar para ver o cometa? É isso aí. Outras perguntas que eu vi aqui. Ver eclipse de avião, dá. É caríssimo, mas dá. Tem aviões lá no que vão partir de Austin, talvez, que eu tinha visto. Acho que eles estão programados a partir de Austin, tá? E aí eles vão pegar a rota da sombra e eles vão acompanhando a sombra. E aí, em vez de você ter 4 minutos e pouquinho, você vai ter horas e horas, né, acompanhando o eclipse total. Dizem que é maravilhoso também. Tá? Então, essa é uma outra coisa aí importante sobre os eclipses. Eclipse com cometa
Vai ser complicado isso aí, cara. Ó. Fazer propaganda aqui, ó. O Flávio da FJR, tá? Ele criou a empresa agora FJR Cases. Ele tá fazendo capinhas de celular. Olha essa capinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha que capinha linda. Essas aqui, ó, pré-venda. Aonde? @FJR Case. O Cris vai deixar aí na descrição, tá? Então vai lá agora, ó. FJR Case, não, FJR.case, tá? @FJR.case. Vai lá no Flávio, consulte ele. Você vai falar qual que é a marca do seu celular e ele vai fazer a capinha para você. Então essa aqui, ó, tá? Essa aqui vai estar à venda. E essa aqui, ó. E essa aqui, olha aqui, ó. Essa aqui. Especialíssima para quem for no teatro domingo. Então, se você for, estaremos lá vendendo essa aqui, ó. Essa aqui, que é com a arte Será que Estamos Sozinhos, tá? Ah, Sérgio, mas e o modelo? Então é o seguinte, nós vamos ter lá algumas, tá? Várias capinhas. Se ela não for do seu modelo, você vai deixar o seu nome com a gente e qual que é o modelo do seu celular. Que ele vai fazer a capinha e te manda com 2 dias, está na sua casa. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Sérgio, vou sair do Colorado e ir para Dallas para ver. Não. Recomendação, vem assistir com a gente, tá? Isso aí, o Jefferson perguntou, não só o Jefferson perguntou, né, se ia aparecer um cometa do lado do eclipse, sim, tá? Egmar perguntou aqui, Sérgio, para o dia do eclipse nos Estados Unidos, por exemplo, existe alguma recomendação ou termos de cancelamento de voos? Então, eu acho que eles já nem estavam marcando essa data mais. E provavelmente não vai ter não, viu? Eu não sei os detalhes não, mas eu acho que não... Ah, tá. E aí entra num negócio aqui interessante. Então vamos falar aqui um pouco agora do eclipse. De 8 de abril. Deixa eu mandar aqui. Ah, entra aí, Cris, mais fácil. Time and date. Ah, tá. Entra no time and date. A silhueta do pontão. Ele já não tá mais com a silhueta do diabo, viu, cara? Isso aí era quando ele estava muito longe. Qual a duração do eclipse? Eu vou resolver tudo agora para vocês, tá? Isso. Então tá aí, ó. Faltando ali, ó, 4 dias, 14 horas para o eclipse total. Coisa linda. Então entra ali, desce ali, ó. Entra naquele mapa ali. Aí. Então, dá um zoom out aí. Para quem perguntou se vai ser visível do Brasil, 0. 0, tá? Então, esse eclipse não vai ser visto do Brasil, mas você vai acompanhar no Space Today. Eu estarei lá, ao meu lado, Pedrão, Palota e do outro, Filipão. Nós vamos fazer um pool lá de transmissões, tá? Do eclipse total do Sol. Pode aparecer cometa, coroa, é muita coisa que pode acontecer na hora. Então venha com a gente, porque no Brasil não vai dar para ver absolutamente nada. Esse eclipse, ele começa no meio do Pacífico lá, tudo aquilo ali ele passando sem ninguém ver. Depois ele entra pelo México,
E depois ele vem ali, ó, pelo meião dos Estados Unidos, que é onde nós vamos estar. Pode dar o zoom aí, ó, vai aparecer Dallas, aí a cidadezinha. É, aí, ó. Pode clicar em cima dela lá. Aí. Então tá aí em Dallas direitinho, ó. Tá vendo lá, ó? Tempestades isoladas, ó. Não é tudo coberto o tempo, tá? Então 100% de ocultação. O eclipse começa meio-dia e 23, que é 2h23 da tarde, hora de Brasília. O primeiro contato será 1h41. Depois o máximo será 1h42 e 48, né? Depois você tem a totalidade e ela vai durar ali cerca de 3 minutinhos, tá? É muito rápido e é muita coisa para fazer, porque você quer... Aliás, fica aqui uma dica, tá? Fica aqui uma dica muito importante para quem for ver esse eclipse total ou qualquer outro fenômeno do gênero, tá? Só que é uma dica que eu não vou cumprir porque eu vou estar transmitindo. Aí é diferente. Mas para você que está observando o eclipse, não se preocupe em tirar foto e nem nada disso. Curta aquele momento ali. Como diz um cara lá nos Estados Unidos, tá, pessoal? Para quem não sabe, essa semana está tendo vários programas, mais ou menos isso aqui que eu estou fazendo, eles estão fazendo lá, tá? Em vários e vários canais. E a grande discussão é essa. Ah, eu levo o meu equipamento, né, meu telescópio, quero fazer uma imagem bonita e tal, não sei o quê. É complicado isso aí, porque é muita coisa que pode dar errado na hora. Então você se embananar ali com ISO, abertura e tal, fazer uma foto que fica tudo branco. Ou você pode fazer errado e a foto fica toda escura. Então, assim, não se preocupe em fotografar. O que eu ia falar aqui, o pessoal tá falando nos sites aí, nos podcasts, tudo, que é o seguinte: as melhores fotos do eclipse, você pode ter certeza que não vai ser você que vai fazer, tá? Vão ter fotógrafos profissionais e tudo. Então, se preocupe em aproveitar o momento ali com o sol eclipsado. É isso que você tem que aproveitar, porque são apenas 3 minutos. Depois ele começa a sair. Lá quando der 3 da tarde ou 5 da tarde aqui, ele tá terminado o eclipse, tá bom? Então é isso que vai acontecer na próxima segunda-feira. Ali está a passagem dele, então vai durar um pouco mais de 3 minutos ali em Dallas e vai cruzar toda aquela faixona ali dos Estados Unidos. Beleza? Aqui não vai dar para ver, cara. Acabei de mostrar aí para vocês. No Brasil não vai dar para ver nada, tá? Nem um pedacinho, nem nada. Boa, os animais sentem e muito, cara. Sentem e muito. Você vai ver que começa toda, lembrando de novo, né, que é toda a ambientação. Começa toda uma movimentação diferente dos bichos. Tem bicho que é em cela, que ele quer voltar. Tem de todo tipo. Tem de todo tipo mesmo de coisa. Beleza? Não, você fala pra galera dos links úteis. Ah, tá. Tô jogando lá todos os links lá, tô jogando tudo pra lá. Bom, bem lembrado. O Cris lembrou aqui que lá na plataforma, né, no NV99, você tem uma seção lá chamada de links úteis. Então é o seguinte, a maior parte dos links que eu estou colocando aqui, ou todos, né, estarão lá disponíveis na plataforma para você. Ah, então entre lá agora.
Alguma previsão para um eclipse total solar no Brasil? Então, é isso que eu ia falar agora com vocês. Dito isso aí tudo, uma pergunta que sempre fazem é a seguinte. E quando que é o próximo eclipse? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a tabelinha mais legal de todas. Nós já aprendemos, então, que eclipses acontecem 2 por ano em média. Dois do Sol e 2 da Lua. Abre aí essa tabela aí, Cris. Então esse aqui é o site oficial da NASA sobre eclipses, tá? Tem tudo aí. E se a gente descer ali, ó, vamos descer ali. Aí é uma tabela gigante com todos os eclipses, tá? Até o ano de 2040. Aí depois, na verdade, nós temos que voltar ali e pegar a outra tabela que é para frente. Então, ó, até 2040, nós não temos nenhum eclipse que vai passar pelo Brasil, tá? Nós estamos ali, né, ó, em 2024, ó, 8 de abril, depois o próximo é anular, depois nós vamos ter 2 anulares, depois em 26 de fevereiro vai ter um total, depois 27 de fevereiro um total, depois 24 de janeiro. Então aqui ele tem toda a tabelinha. E aí é o seguinte, isso aqui é o oficial, tá, pessoal? Isso aqui é o oficial. Então, entra lá no eclipse de agora, Cris, vai lá, ó. 8 de abril, em cima. Então, esse aqui é o oficial do eclipse de agora. Para cada eclipse daquele tem um negocinho desse aqui. Então tá falando ali a hora exata, ó. A hora exata, a hora de todos os contatos que a gente chama, tá? A hora de todos os contatos que a gente chama. Então vai ter os contatos ali, começa 15h42, depois 17h44, 18h49, né? Que é o P1, P2, P3, P4. Os contatos internos é entre umbra e penumbra, depois ali entre a própria una. Então aí tem todos os dados, você precisa a altura do Sol e tudo mais. Em todos aqueles eclipses lá tem esse mapinha aqui, ó, que é por onde o eclipse vai passar, tudo aqui certinho, calculado e divulgado para todos vocês, tá? E o próximo, aí nós vamos ter que entrar em outra tabela lá, volta lá. Sobe aí. Eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho que vai ser mais fácil. Porque até 2040 não tem eclipse aqui no Brasil, mas depois tem em 2045, tá? Então 2045, sim, esse vai ser visível no Brasil, mas quanto dele? E aí nós vamos ver aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, 2041, 2060. Então, essa outra tabelinha aqui agora. Aí, ó, entra lá.
Aí, ó. Agora desce ali. Agora vai lá, ó. Em 2045, se não me engano, é o primeiro lá. É, esse aí. Não, é o outro. Olha, deixa esse aí. Olha que interessante. Olha que interessante esse eclipse que vai acontecer em 2045. Sobe. Não, pode dar o zoom ali, depois só sobe agora um pouco. Olha aqui, pessoal. Ele vai passar só naquele pedacinho ali, né, de terra, que é Nova Zelândia, aquilo ali? Nem é, né? Acho que é assim. Só ali, ó. Depois, ó, é só oceano. Tá? Então, um eclipse desse aqui é muito difícil de se ver, comparado a esse agora dos Estados Unidos. Então, agora, volta lá que é o outro. Isso. Aí, ó. 12 de agosto de 2045. Olha os Estados Unidos de novo, ó. Olha o que vai acontecer com os Estados Unidos. O eclipse vai cruzar os Estados Unidos inteiro, de costa a costa, e vai passar aqui no Brasil, ó. No extremo norte e nordeste do Brasil ali, ó. Então, esse aí dá pra ver. Mas esse aí vai ser bonito, porque vai cruzar os Estados Unidos de novo, né, cara? De novo. Os caras estão muito sortudos, né? Ah, não, anular, isso aí vão tendo, né? Parciais também, mas um total, assim, totalzão grande é só lá em 2045. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tô pensando aqui se a gente já falou, acho que falamos, cobrimos tudo aí, hein, galera. Cobrimos tudo, viu? Ó, eu espero todos vocês na live, tá? Segunda-feira, a partir das 2 da tarde, hora de Brasília. Provavelmente sábado, tá? Nós estamos planejando de fazer uma live lá para testar tudo, tá? Para testar tudo. E aí quem estiver lá com a gente vai participar, eu, o Pedrão e o Filipão, tá bom? Então nós vamos estar lá e vamos acompanhar esse fenômeno aí, esse evento que é realmente sensacional. Tá? Vocês vão poder acompanhar, tentar transmitir aí. Eu sei que não é a mesma coisa, tá? Que não é a mesma coisa de estar lá, mas de transmitir a emoção para vocês. Beleza? Estamos perguntando aqui o que é o Tom 618, né? Tom 618 ele foi por muito tempo o buraco negro supermassivo mais massivo conhecido na humanidade. 66 bilhões de anos, eu acho. Hoje ele não é mais, tá? Hoje a gente já tem um chamado Fênix A, que ele fica no aglomerado da Fênix, e ele é muito maior, ele chega a 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Tá bom? Então isso é o Tom 618. E para terminar aqui, só queria citar um negócio para vocês, né? Deixa eu até mandar aqui pro Cris, né? Hoje, nessa madrugada aí, teve um negócio muito triste, cara, lá em Taiwan, que teve um grandíssimo terremoto de magnitude 7,4 na escala Richter, e as imagens são, assim, realmente espetaculares. Não sei se vocês chegaram a ver a imagem do cara. Cadê? Aqui, ó. É isso aqui. Oi? Tem que perguntar na NB também. Tem? Tem. Ah, põe lá então. Eu quero ver o cara balançando na piscina.
Ronei Borgignon. Manda um salve para o Evandro Console, aqui de Chapecó. Um salve, ele é fã de astronomia, assim como eu. Parabéns pelo trabalho, tamo junto aí, Ronei e Evandro. Valeu. Vinícius SCK. Salve, Serjão, diminui mais seu trabalho. Quais são os equipamentos que os cientistas usam para estudar o eclipse do Sol? Telescópios, espectrógrafos, tá? Tudo mesmo equipamento. Sondas, né? Então, tudo isso aí, tá? E quais são as descobertas mais significativas feitas durante as observações? Já falei, né? Talvez a mais de todas foi a comprovação da teoria do Einstein, tá? Grande fosfosol. Todos os desenhos e animações das órbitas sempre mostram o planeta no mesmo plano orbital. Isso é tudo em relação ao Sol. É isso mesmo. Sendo espaço tridimensional, é improvável que todos estejam perfeitamente alinhados ao mesmo eixo. Cara, é porque existem simplificações, mas a variação de ângulo aqui a variação de ângulo dos planetas do sistema solar com o plano do equador solar, que a gente chama, é uma coisa mínima, tá? Mínima mesmo, tá bom? O Fred... Sérgio, você pode explicar o uso do filtro para smartphone e câmeras? Eu e minha namorada Isabela vamos estar em Cleveland, torcendo para o clima. Boa! Cara, na verdade não tem muito segredo, não. Só não aponte o seu celular para o sol durante a fase parcial, porque você vai perder o celular, igual a galera perdeu daquela vez que estava aqui. Fora isso, cara, não tem muito segredo, não. Você instala... E hoje já vem até com um negocinho para você colocar aqui, tá? Mas você coloca aqui e o bom do celular é que você tirou ele de frente para o sol, você tira o filtro e trabalha com ele normalmente, tá? Então você pode colocar aqui um vidrinho de sol da número 14. Hoje tem umas caixinhas já que elas pregam aqui. Então para celular tem muita opção mesmo, tá? Muita mesmo. Então, eu queria... Só o pessoal ver, aconteceu um terremoto muito grande, 7.4 na escala Richter, aqui, ó. De magnitude 7.4 na escala Richter, e só para a gente terminar, ó. Não, e não tem nada a ver com eclipse, tá? Antes de mais nada. Então, abre isso aí, Cris. Então, essa madrugada, Taiwan, 34 km de profundidade, teve um terremoto de 7.4 na escala Richter. Olha isso aqui, ó. Não sei se vocês chegaram a ver. Põe o vídeo aí, clica lá no maisinho. Lá embaixo. Isso aí, olha o cara. Olha o cara dentro da piscina durante o terremoto, cara. Olha isso. Olha a água caindo da piscina, lá no alto do prédio. Olha os caras filmando a água caindo. Agora para você ver, né, o que é um país preparado, né? Dá um terremoto desse no Brasil, ia morrer milhões de pessoas. Lá morreram 9 pessoas só. As coisas lá são preparadas, as coisas despencando do prédio, ó. Mas olha a calma do cara na piscina. Olha a calma dele. Tá tendo um terremoto, o terremoto mais forte que pegou Taiwan nos últimos 25 anos, e o cara tá calmo na piscina, cara. Suave demais, viu? Doideira, né? Não, vou pegar, pode deixar. E o cara tranquilo. Tem uma outra imagem também, que é uma apresentadora de TV. A apresentadora tá lá fazendo o programa, começa o terremoto, ela continua e vai. E tem uma coisa muito legal nessa história toda, que é o sistema de alerta de Taiwan. Ele chegou a alertar 10 segundos antes que ia ter o terremoto, tá? Então...